Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. Este é o primeiro programa de 2025. Queremos convidar-lhe para um ano repleto de esperanças, alegrias e paz. É assim que nos convida a música, que este ano tenhamos paz no coração. O programa Visão Espírita continua a entrevista agradável e esclarecedora com a doutora Nilza Tereza Rotter Pelá, professora titular aposentada da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, 40 anos de atividade na área materno-infantil, trabalhadora do Centro Espírita Meimei, aonde atua também como orientadora em 2 grupos de estudos da Psicologia Espírita da Joana de Ângeles, palestrante espírita, mãe, avó, 83 anos. E se diz historicamente que se tornou espírita aos 8 anos. Eu disse que ela já estava espírita antes de nascer. Bem-vindo ao programa Visão Espírita, Nilza. Muito obrigado, André. Eu fico muito grata por continuarmos a reflexão a respeito desse assunto que me é muito caro, né? Já deu para observar um assunto que eu acho que eu vim com uma responsabilidade de trabalhar nessa área e eu espero ter alcançado essa missão que me foi concedida, né? Claro que não é uma missão zona, é uma missãozinha, mas eu espero ter atingido os objetivos com o meu compromisso nessa área. O tema do programa que nós continuamos a conversa é deixar vir a mim os pequeninos, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, item 14, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, item 16, de Marcos 10 e 14. No nosso último programa, se você não assistiu, você precisa assistir. A conversa foi esclarecedora. Falamos da reencarnação, falamos da educação, falamos dos espíritos. Trouxemos uma série de conteúdos que vamos continuar o diálogo. Nilza, uma pergunta interessante, dentre tantas que já te fizemos. Por que a reencarnar o espírito não demonstra todos os traços da sua personalidade? O que acontece? Como nós já falamos no programa anterior, né, o espírito passa por um período em que a memória dele fica restrita, não é? E essa memória não é a memória de fatos da vida anterior, é a memória de sentimentos, concepções, norteamento ético-moral. Então, isso também fica muito restrito, principalmente na primeira infância. Então, segundo o Livro dos Espíritos, isso é uma bondade de Deus para com o reencarnante e para com os pais. Por quê? Porque nesse período a criança é mais sensível, aquele espírito reencarnante se torna mais sensível a obter novos conteúdos comportamentais. Então, nesse período, não é, segundo o Livro dos Espíritos, é uma grande oportunidade que o grupo familiar da criança tem de educá-la no sentido de transformação das suas, abre aspas, más tendências. Então, quando se aborda essa questão, né, quando Jesus disse, deixai vir a mim, não é, ele está dizendo da criança biológica, mas ele está dizendo também da criança psicológica
moral e intelectual, que pode ser uma pessoa biologicamente madura, mas são pessoas que ainda não têm todo o desenvolvimento esperado, o desenvolvimento ético-moral esperado para aquela faixa de idade. Então, esse aspecto da infância tratado principalmente em O Evangelho segundo o Espiritismo, com João, o evangelista, né, que dita a mensagem que Kardec reproduz do Evangelho segundo o Espiritismo, fala claramente dessa segunda categoria de crianças, né, que são as crianças que biologicamente não são mais crianças, mas que no aspecto psicológico, ético, moral, ainda são crianças, né? E a gente sabe hoje que uma grande quantidade de pessoas adultas, né, não saíram nem da juventude nem da adolescência ainda, né? Então, a gente precisa analisar dentro desse paradigma da evolução, não só da evolução biológica, mas da evolução também intelectual, moral, espiritual. Então, Nilson, infância não é sinônimo de inocência. Não. A gente precisa entender que são etapas transitórias que nos são dadas como oportunidades. Então, está velado na criança como se um véu cobrisse essa tendência. Por que isso é necessário? Para se ter a oportunidade do reencaminhamento, do religar. Eu gosto muito dessa coisa. Quer dizer, a oportunidade de fazer a ligação novamente com Deus. Nós temos tradicionalmente, né, e por muito tempo, né, quando a educação ela começa no momento do nascimento. É aí que começa o processo da educação, da transformação desse espírito, ou começa muito antes, começa lá na concepção? Então, André, isso daí durante muitos séculos, né, até o início, final do século XIX, começo do século XX, né, entendia-se que a vida intrauterina era um quarto escuro, que a criança ficava lá quietinha, que não recebia nenhum estímulo, que ela recebia alimentação pronta, que ela recebia oxigenação pronta, que tinha a barreira placentária, que ia ser responsável por uma porção de coisas. A partir da primeira metade do século XX, os pesquisadores começaram a se interessar pela vida psicológica nesse período pré-natal, nesse período gestacional. Não é? E começaram a ver que nesse período também existe várias situações que comprovam que a memória da criança já existe. Então, ela grava a voz da mãe, a voz do pai, os ruídos ambientais, ela recebe os neurotransmissores da mãe. Ou seja, se a mãe está irritada, nós sabemos que há os neurotransmissores responsáveis por isso. E isso cai na corrente sanguínea materna e atinge o feto. Se a mãe está feliz, realizada com aquela situação, ela produz a endorfina, não é? E a endorfina também vai chegar ao feto e vai lhe transmitir essa sensação de tranquilidade, não é? Existem vários relatos, né, dos psicólogos, de observações feitas com relação a isso, não é? Uma enfermeira relatando esse aprendizado da criança, não é? Ela conta que um maestro americano estava ensaiando uma apresentação muito significativa. E ele, então, claro, ele lia a partitura, né, para ensaiar com os naipes, ou seja, os violinistas, a viola, o trombone, os tímpanos, o violoncelo. Então, o que acontecia com esse maestro? Em todos os outros naipes, ele precisava ficar lendo a partitura. Mas quando chegava no ensaio do violoncelo, ele praticamente fazia sem olhar para a partitura. E aquilo encafifou ele muito,
muito mesmo. E um dia, assistindo um programa, né, um documentário, ele ouviu falar desse período pré-natal. Aí ele resolveu conversar com a mãe dele. A mãe dele ela tocava violoncelo. E durante toda a gestação, ela treinou essa partitura. Está acompanhando? E isso ficou gravado dele, intrauterinamente. Bom, se a música ficou gravada, outros conceitos também ficam gravados. Aliás, a doutora Marlene Nobre, no livro dela, Vida contra o Aborto, ela coloca muito da questão da memória, sabe? Da memória do feto, não é? Por exemplo, ela, essa enfermeira também, a Eve Marne, ela relata também, André, uma mãe que tentou abortar várias vezes. Ela só não interrompeu a gravidez porque o pai da criança não permitia, ele sempre levava ela, acudia a tempo. Quando a criança nasceu, a criança chamava-se Cristine, com K. A criança se recusava a mamar o peito dela. Ela mamava em qualquer outro peito, ela mamava em mamadeira, mas na mãe não. Quer dizer, ela estava devolvendo a rejeição que ela recebeu. Por isso que é muito importante a gente começar essa educação na vida intrauterina. Isso é um aspecto muito pouco abordado quando se dá curso de gestante, sabe? A gente fica assim falando de aleitamento, dar banho no nenê, tudo bem, isso tudo é muito necessário. Mas é preciso trabalhar também esse aspecto do que nós estamos transmitindo para esse feto, para esse embrião, para essa criança intrauterina. Então, a educação não começa no berço. A educação, como você disse, né, começa na época da fecundação perispiritual, que André Luiz nos relata muito bem em Missionários da Luz. É o momento que o perispírito do espírito reencarnante se acopla ao perispírito materno, né, conforme aconteceu com Sigismundo. Já a partir desse momento, as influências já passam a ser exercidas. Amigo e amiga telespectador, eu tenho que contar um segredo para vocês. Eu estou aqui de posse de um conteúdo maravilhoso elaborado pela News, um trabalho fantástico, que em 2025 será apresentado em uma das nossas sociedades espíritas e vamos convidar toda a sociedade de Ribeirão Preto, as casas espíritas, para conhecer esse trabalho sobre a educação de uma maneira mais ampla, começando a partir da própria concepção. E aqui no trabalho que a Nilza me enviou, tem um slide que fala do Dr. Mônica Lukeski, psicóloga da Universidade de Constantine, em Frankfurt. Ela estudou envolvendo 2.000 mulheres da mesma formação intelectual e econômica. Atitudes positivas frente à gravidez, filhos física e emocionalmente mais saudáveis. Mães que não tinham atitudes positivas, filhos física e emocionalmente menos saudáveis. Por quê? Porque nós estamos lidando com espíritos. É isso, Nilson? Estamos lidando com espíritos que já têm o seu repertório de conhecimento, o seu repertório de comportamento estruturado. Então, dependendo de como ele recebe essas influências, sabe, olha, eu fico muito preocupada com esse negócio de balada, sabe? Tem grávida que vai embalada até o 9º mês de gravidez. E eu fico muito preocupada com os bebezinhos, né? Muito preocupada com os bebezinhos. Por exemplo, uma mãe irritadiça, você já imaginou a carga de neurotransmissores que ela está jogando para dentro desse corpinho em informação? Uma mãe violenta, né? Existe nos relatos da Eve Marne uma coisa muitíssimo interessante. Uma grávida casada com um caminhoneiro. Você sabe que lá nos Estados Unidos os caminhões são imensos, né? Então os homens geralmente são meio fortes também, né? E toda vez que ele chegava, ele gostava muito de rock pauleiro, né? Ele gostava muito de rock pauleiro. Toda vez que ele chegava, ele ajoelhava, se encostava no ventre materno, né? E cantava um rock para o bebezinho.
Quando o bebezinho nasceu, ele estava em viagem, né? E quando ele chegou, desesperado para conhecer o filhinho dele, né? O menino chorava demais, né? O menino chorava demais. Aí a mãe pegou e falou: olha, vê se você acalma ele. E colocou ele no colo do pai. E o pai começou a cantar um rock pauleiro. E as enfermeiras queriam, porque queria tirar a criança do braço dele. Acontece que a criança dormiu profundamente. Por quê? Porque ela estava acostumada, ela acostumou com aquele som, ele acostumou, e aquilo significava o quê? Acolhimento, tá? Ela se sentiu novamente acolhida, então ela relaxou e dormiu. Olha, essas pesquisas da psicologia pré-natal são maravilhosas, sabe, André? Maravilhosas, sabe? Então, aqui então entra o fator da participação paterna. A mãe que gesta, mas todas as vibrações, a sonoridade, os sentimentos que o pai oferece àquela criança são introjetados, sim. Por isso que existe um livro muito interessante da Maria Tereza Maldonado, uma psicóloga. O livro se chama Nós Estamos Grávidos. Quer dizer, a gravidez biologicamente é materna, mas psicoemocional é dos dois. Nilza, e agora trazendo para o nosso diálogo essas orientações que você está nos mostrando o quanto o Espiritismo encontra sintonia na ciência e a ciência no Espiritismo, enquanto nós estamos evoluindo nesta compreensão muito maior, né, nessa integração, né? Um dos relatos que o Espiritismo mostra é que os espíritos que reencarnam sobre o mesmo ambiente ou na mesma família são afetos e desafetos. Como este processo pode ajudar a mãe, o pai, a família, receber um espírito que, porventura, traga consigo mágoas, tristezas, ressentimentos? Eu fico imaginando um espírito que já traz tudo isto, ainda ter uma recepção desconfortável, se sentir rejeitado. Como lidar com tudo isso, uma vez que a família é o meio da transformação nossa de aprendizado e de evolução? Eu acho que Jesus já respondeu isso, né, André? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Que verdade é essa? Né? A compreensão espírita, né, nos favorece tudo isso. As pessoas costumam dizer assim: é preciso consolar e esclarecer. Eu não entendo assim, não, André. Eu entendo que primeiro é preciso esclarecer para consolar. Não é? Então, o esclarecimento que a doutrina nos dá a respeito desses laços afetivos anteriores ao berço, não é? E posteriores ao túmulo, é essa visão espírita, não é? Nós somos antes do berço e seremos depois do túmulo, né? Então, dentro desse aspecto, né, a doutrina espírita nos dará os elementos, né, para que nós reconstituamos essa relação. Não retroalimentando essa relação. Porque o que acontece hoje é que quando a criança é uma criança hiperativa, quando a criança é uma criança rebelde, né? A falta deste conhecimento para que os pais saibam lidar com isso é um fator muitíssimo importante. Ao mesmo tempo que não se pode usar de agressividade, violência, nós também não podemos acatar tudo que a criança está fazendo. Não é? É aquele clássico exemplo lá que correu pela internet da menina que queria sentar na janela do avião. Quer dizer, a criança achando que o mundo gira em torno dela. Não é bem assim, né? A criança precisa ter limites. Aliás, ela não precisa, ela tem necessidade de, né? Porque quando ela tem limites, ela sabe até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir. E eu acho que a doutrina espírita, o conhecimento da doutrina espírita é muito importante. Da assertiva do espírito de verdade, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, amai-vos e instruí-vos.
Aliás, Kardec, né, no livro, da Revista Espírita, ele tem uma lição muito importante que se chama As Primeiras Lições de Moral na Infância. Eu recomendo a leitura disso para todos os pais. No momento, eu não consigo me lembrar exatamente qual o número, né, e o ano da revista, mas se puder ser resgatado para colocar como nota de rodapé, eu gostaria. Chama Primeiras Lições de Moral na Infância. Ali Kardec traz exemplos assim muito bons, né? Então, e Kardec já deixa assim muito claro, não é, que a moral precisa ser ensinada desde tenra idade. E hoje os conhecimentos de psicologia nos falam desde a vida intrauterina. Eu gostaria de relatar um caso que está no site dos Juristas Espíritas. Posso, André? Por favor. Um casal jovem que frequentava uma sociedade espírita, a jovem engravidou, não é? E no diagnóstico pré-natal foi constatado que a criança tinha microcefalia. E foi proposto à mãe o aborto terapêutico. E eles, como casal espírita, recusaram. Mas durante toda a gestação, eles estabeleceram diálogos com aquelas crianças, com aquela criança, eles faziam o evangelho no lar, eles estudavam doutrina, não é? O que aconteceu? A criança nasceu, viveu 82 horas e desencarnou, como já era esperado. 2 anos depois, eles estavam numa reunião mediúnica e a médium disse para o orientador da reunião mediúnica: existe uma criança belíssima aqui e ela quer conversar com os pais dela. Aí o orientador perguntou: mas quem é os pais dela? Aí a médium, né, sobre a influência daquele espírito, apontou o casalzinho. E ela disse o seguinte: eu tinha meu cérebro perispirítico completamente destruído pela minha má conduta. Ao me aceitarem, a não me impedirem de nascer, pelas lições que eu recebi todo esse tempo, eu consegui reconstituir o meu cérebro perispirítico. E agora eu estou perguntando para eles se eles me aceitam novamente como filho. Eu imagino que todo mundo na sessão chorou, né? Se eu tivesse, eu teria chorado também. 2 anos depois, em seguida, ela engravida novamente, e no momento que o jurista escreve esse relato, né, ele diz que ela era uma bela criança de 2 anos, inteligente e vivaz. Eu acho que esse caso, André, explica tudo da importância do período pré-natal, sabe? Por isso que eu fiz questão de relatar ele. Nilza, nós caminhamos para o encerramento desse nosso bate-papo pela segunda vez, falando do deixar vir a mim os pequeninos, né? Muito esclarecedor, a sua participação brilhante, como sempre, motivadora, a narrativa sua fundamentando tudo que você nos explica. Eu peço que agora você, por favor, deixe uma mensagem para mães, pais, famílias, de otimismo, de confiança, que eu tenho certeza que será, de aprendizado, porque estamos no primeiro programa Visão Espírita de 2025, para aquelas mães que estão sonhando, né, receber os seus filhos, para aqueles pais que estão sonhando ser pais, para as famílias que tentam aumentar-se, né, de tornar-se uma família com mais filhos. Uma mensagem para todos, por favor. Agradeço, André. Companheiros, eu penso o seguinte, né? Exercer essa função educativa na condição de familiar é penosa, é difícil, não vamos nos enganar. Não porque o processo em si seja difícil, mas porque nós também estamos num processo educativo. Nós também estamos transformando as nossas tendências, né, de encarnações anteriores, né? E então é preciso que a gente tenha
aquilo que está muito recomendado pelo Espiritismo: a paciência, o bom ânimo, a fé, a confiança de que, se a missão nos foi dada, é porque nós somos capazes. A segunda coisa que eu acho que nós não podemos nos afastar é a certeza absoluta de que nós não estamos sozinhos. A espiritualidade vela por nós. Quando Kardec perguntou aos espíritos se Deus, sendo tão grande, tão magnânimo, ele se preocupava com todos os seus seres, né? E foi respondido que sim, que Deus cuida de todos os seus seres, todos, nenhum é excluído, né? Tudo que é criação de Deus, e nós somos criação de Deus, está na providência divina. Então, essa confiança na providência divina, eu acho que é a mensagem para o ano novo. Nós precisamos ter a fé, que não é a crença. A crença a gente já tem. Agora é preciso a gente desenvolver a confiança na providência divina, não é? Então, esse aspecto é a minha mensagem a todos. Confiem que Jesus, que os bons espíritos, que Deus vai estar com todos nós para que nós cumpramos essa missão. E também, lembrando que a mensagem dos anjos na manjedoura foi: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Eu agradeço muito essa oportunidade. Estou muito feliz. Ilza, nossa gratidão pela sua participação, por você estar conosco neste programa Visão Espírita, 1º de 2025. Amigo e amiga telespectador, o programa Visão Espírita chega ao seu final. Desejando que este ano tenha paz no seu coração, que tudo caminhe harmoniosamente. Deus é Pai. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.